falando de saúde. Vamos conversar aqui com a secretária estadual de saúde, deputada Lília Martins. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos que assistem Cidade Verde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Eu queria já começar a nossa conversa falando sobre o atendimento do Hospital Getúlio Vargas, secretária. Há uns 2 meses nós tivemos um pedido do Ministério Público encaminhado ao Governo do Estado, à Secretaria de Administração e também à Secretaria de Saúde, pedindo mais produtividade, mais resolutividade na questão dos médicos que atendem no HGV. E paralelo a isso, nós temos a questão do HUT, onde muitos pacientes, principalmente os que precisam das cirurgias ortopédicas, ficam esperando a hora de serem transferidos para o HGV, que faz a cirurgia de alta complexidade, e muitas vezes, como disse a doutora Clara Leal, que é a diretora do HUT, eles ficam semanas esperando essa vaga no HGV. O que a Secretaria de Saúde já tomou de providência para resolver esse problema? Ok. Em relação, acho que foi uma das primeiras ações que nós tivemos quando assumimos a secretaria, foi exatamente verificar essa superlotação que existia no HUT. Então, nós tomamos, assim, são várias ações complementares uma à outra. Primeiro, fortalecer os hospitais regionais, isso nós já conseguimos e ficou principalmente notório na época do Carnaval, quando um número pequeno de pacientes do interior vieram transferidos para Teresina, e se tratando de traumatortopedia, já que nós instituímos serviços específicos em pelo menos 7 hospitais regionais. Então, isso já foi um ganho muito grande e foi a primeira ação. A respeito aqui, especificamente do Hospital Getúlio Vargas, nós temos dificuldades, mas também uma das primeiras medidas é que nós estabelecemos metas previstas na lei, na lei do plano de cargos e salários, ou seja, na carreira médica do Estado do Piauí, estava previsto umas metas, ou seja, cada um dos médicos teria que ter um atendimento mínimo em função do que tinha, ou porque tinha acabado ou acabaria a produtividade. Isso foi feito e apesar de tudo que nós sofremos em relação a isso, das pessoas dizem, as metas são mínimas, as metas estão pequenas, vamos fazer metas maiores. Em algumas situações nós ainda não conseguimos atingir essas metas. E o que a doutora Cláudia falou foi exatamente isso, é que ela solicitou que a partir de agora, do mês de março, o médico que não atingisse a meta teria que ser aberto um processo administrativo disciplinar para avaliar o motivo pelo qual não foi atingida a meta. E essa meta é de quanto? Cada médico precisa fazer quantas cirurgias por mês? Isso é variava dependendo do tipo da clínica, né? Porque no HGV hoje também nós precisamos compreender que o HGV é um hospital de alta complexidade aqui no estado do Piauí. Ainda termina uma reforma, mas dentro do que tem ele já disponibiliza praticamente todos os leitos, mas temos algumas dificuldades em algumas áreas, principalmente na área de ortopedia. Então existe uma limitação para a ortopedia, o número X de cirurgias para a ortopedia, a neurocirurgia já um outro valor, uma outra quantidade, não dá para você avaliar ou para você determinar a quantidade de cirurgias só por especialidade, né? Porque dentro da própria especialidade existem cirurgias de baixa, de média e de alta complexidade. Então isso varia muito e é a justificativa que os médicos encontram para não estar atendendo a sua totalidade. Mas também, paralelo a isso, nós assumimos o Hospital da Polícia Militar no que diz respeito a dar uma retaguarda para o HUT e fazemos em média 300 cirurgias mês no HUT, aliás, no Hospital da Polícia, exatamente para dar esse desafogamento aí ao Hospital Getúlio Vargas. Aliás, o Hospital da Polícia Militar foi até elogiado pela doutora Clara Leal quando ela disse, falando sobre essa ajuda que os outros hospitais estão dando ao HUT. Então, o Hospital da Polícia está cumprindo as metas. Agora, está cumprindo as metas e muito mais além, está muito além até do que nós imaginávamos. Agora, nós precisamos também dizer aqui uma coisa, Nádia, é que os mesmos médicos que atendem no HGV são os mesmos médicos que atendem no HUT, que atendem também no Hospital da Polícia Militar, ou pelo menos, se não na sua totalidade, em boa parte. Isso dificulta, ou seja, são médicos que ao longo do seu dia, eles já têm, além das suas atividades privadas, né? Que isso aí talvez justifique um pouco essa dificuldade que se tem. Por isso mesmo nós acabamos de fazer o concurso público, aliás já saiu o resultado, deve estar sendo homologado agora o concurso público e logo a seguir nós vamos começar a chamar. Ainda nesse semestre? Ainda nesse semestre. É assim, agora se você disser vai resolver, vai melhorar muito, mas uma solução plena é difícil que tenha, porque os mesmos médicos que hoje, ou que serão admitidos pelo Estado, são médicos que hoje já fazem um contrato temporário,
Ministério, o próprio Estado, o próprio município já fazem um contrato temporário com esses médicos para dando essas soluções. Mas com a chegada dos médicos aprovados no concurso, vai dar não tem dúvida que não tem justificativa, vai melhorar muito. Mas, por exemplo, o Hospital Getúlio Vargas, ele faz mais de 600 cirurgias mês hoje. Agora, claro, cirurgias de média e alta complexidade. E nós temos que avaliar, assim, existem inúmeros aspectos que também contribuem para essa dificuldade, de questão de retaguarda. Hoje também nós já estamos trabalhando diretamente com pacientes, com transferência de pacientes vindo de hospitais regionais para o Hospital Getúlio Vargas, para o Hospital Infantil, para a maternidade, para os hospitais do Estado, evitando passar pelo HUT. Agora, você vê a questão da referência e da contra-referência, estamos trabalhando com Teresina para solucionar isso, porque isso era uma questão burocrática, o paciente tinha que vir via HUT e isso dificultava muito. Até hoje, no Hospital Infantil, nós temos uma quantidade pequena de pacientes, eu falo não é o dia de hoje, mas atualmente, em função dessa burocracia que existia ainda na questão da internação, mas que vai melhorar muito agora com essa solução dada da referência contra referência, da regulação. Secretária, essa semana nós recebemos aqui também o presidente da Sociedade Piauiense de Terapia Intensiva, né, doutor Kelson Veras. E ele conversava com a gente sobre essa indisponibilidade, muitas vezes, de leitos nos hospitais públicos, nas UTIs, e dizia do drama dos médicos, muitas vezes, da equipe de saúde, em ter que escolher qual paciente que vai ser levado para a UTI e qual que vai ser descartado ou que vai deixar de receber aquele atendimento que seria mais intensivo. Existe algum plano da Secretaria de Saúde, eu falo também das UTIs pediátricas, a senhora falou aí do Hospital Infantil Lucide Portela, e o que a Secretaria planeja para melhorar o atendimento das UTIs, ampliar o número de leitos? Olha, nós já começamos, essa foi uma etapa também. Na realidade, assim, são tantas as coisas, Nádia, que são importantes na saúde do Estado e você, dentro das tantas importantes, você tem que priorizar. E nós inauguramos já na nossa gestão uma UTI em Piripiri, uma UTI em Floriano, já disponibilizando mais leito. Até o final desse primeiro semestre, vamos estar inaugurando a UTI do Hospital de Oeiras, do Hospital Regional de Oeiras. A UTI do Hospital Infantil também passa por uma ampliação e está faltando exclusivamente a finalização de uns equipamentos, também para ampliar o número de leitos. Então, a preocupação é muito grande, isso é histórico, no Brasil todo e no Piauí não é diferente. E, em muitas situações, nós temos que comprar do serviço privado leitos em algumas situações, leitos de UTI para resolver. Mas isso não é uma situação fácil, principalmente quando se fala da questão de pessoal. Porque dentro de uma UTI você tem que ter pessoal especializado e nem sempre no interior você consegue contar. Nós tivemos dificuldades, estamos trabalhando a questão da UTI, até não estar habilitado, o custo é altíssimo, estamos pagando assim um preço... Nos hospitais regionais estão disponibilizadas UTIs? Disponibilizadas UTIs. Já nesse ano de 2011 nós inauguramos uma UTI de Piripiri, uma UTI de Floriano, vamos inaugurar agora uma UTI de Oeiras. Em Picos nós temos uma unidade de cuidados intermediários que não está classificada ainda como uma UTI, mas essa é só uma questão de espaço físico que nós não disponibilizamos. Existem inúmeros critérios, requisitos para que ele seja habilitado como referência no caso de ser uma UTI. Então, por conta disso, dessa dificuldade, é que a UTI de Picos ainda não se realizou como sendo uma UTI. Funciona praticamente como se fosse, mas é considerada ainda como uma UCI, uma unidade de cuidados intermediários. Essa é uma preocupação, não é só dos médicos, é uma preocupação da gestão pública, da saúde do Estado, e que aos poucos nós estamos conseguindo elevar. O próprio HUT está aumentando o número de leitos, temos o HU, com uma expectativa de funcionar com um número importante de leitos de UTI para funcionar, só está faltando pessoal. E assim, aos poucos nós estamos melhorando, né? É óbvio que tem muito que se andar para chegar onde a população quer. E, aliás, nós não vamos chegar nunca, porque por mais excelência que você preste algum serviço, sempre fica faltando algo, sempre precisa de mais alguma coisa. Ainda mais porque a nossa demanda é muito grande. Nós absorvemos não só os pacientes todos do Piauí, que muitos vêm para Teresina, mas também das cidades vizinhas aqui do Maranhão, do Pará, do Tocantins, que acabam sendo tratados aqui também. E essa é uma dificuldade, né, que seja um problema, porque, na verdade, todo mundo precisa de atendimento, mas é uma dificuldade para o sistema de saúde do Estado do Piauí. Secretária, com relação aos médicos que fizeram greve, a greve foi decretada ilegal pela Justiça, alguns voltaram ao trabalho, é uma dificuldade que, na verdade, o governo Wilson Martins vem tendo com algumas categorias, com os professores e com os médicos também. Como é que anda a negociação com a classe médica? Deixa eu dizer, em relação aos professores, existe um piso salarial nacional que está sendo discutido aí, né, já com uma proposta agora de lei, etc. Em relação aos médicos, não existe esse piso. Então, não existe um piso nacional. O questionamento que eles gostariam é que houvesse uma carreira do SUS.
E eu concordo perfeitamente que devesse existir essa carreira. Mas isso é uma carreira a nível federal e que não está consolidada e que não tem nada nesse sentido, nenhum aceno nesse sentido, apesar de tramitar muito tempo no Congresso Nacional. Então, o que tem é um indicativo previsto pela Federação Nacional dos Médicos, cujo piso seria de R$ 9.100 e poucos reais e terminaria com R$ 17.000 e poucos reais. É um indicativo que todos os estados gostariam de ganhar. Nenhum estado do Brasil paga, e daí vem o motivo da ilegalidade. Um dos motivos da ilegalidade é que nenhum estado do Brasil, você imagina começar pelo Piauí. Nós já pagamos o sexto maior salário, os médicos receberam, foi feita a sua carreira médica no estado do Piauí, a última parcela foi incluída no mês de agosto de 2011, já no mês de setembro, outubro, já fizeram a primeira paralisação. São 4 paralisações, eu acho inoportuna, já disse isso, volto a repetir, porque você conversar, o governador sempre se mostrou disposto a conversar, mas as questões, ou seja, a questão fiscal e financeira do estado não tem permitido alargar isso, até porque existe um outro compromisso com a saúde não se faz só de médico, a saúde não se faz só de equipamento, não se faz só de enfermagem, de dentista, enfim, de nutricionista, se faz com um grupo, é toda uma situação, é uma contemplação de vários aspectos, né? Então, para isso nós tivemos que, por exemplo, fortalecer esses hospitais regionais inicialmente, fazer reformas, estamos adquirindo equipamentos, fazendo uma carreira de todos os outros funcionários que não médicos, e cada um acho que tem que aguardar, não dá para fazer tudo de uma vez, o ideal era que pudesse ser feito. Do ponto de vista financeiro, não há mais como avançar para a classe médica nesse momento. Não, mas o governador ele fez uma reunião conosco, inclusive colocando a Comissão de Gestão Financeira do Estado, com as entidades médicas, e colocou a possibilidade de, em maio, estar apresentando uma proposta de melhoria salarial. Eles também tiveram aumento agora de 7,1%, agora no mês de janeiro, já nesse ano, mas de uma proposta de um reajuste escalonado, que é que todos os estados estão fazendo. Eu tive uma reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, em Brasília. Todos os secretários de estado ficaram abismados com paralisações aqui no Piauí, aliás, só foi feito no Amazonas e também foi decretado ilegal por conta disso. Ou seja, para pagar um piso que nenhum estado paga. Então, em função disso, é que nós pedimos a consideração, a compreensão dos médicos, que nesse primeiro momento não dava, e eu não sei quando é que vai dar, mas a proposta do governador é que haja um aumento escalonado, eu não sei de qual valor, a questão fiscal e financeira do Estado é que vai definir isso. Mas a boa vontade existe da negociação, da conversação. A Clésia, lá do Renascença, secretária, ela disse que a irmã dela se internou no HUT no dia 15 de janeiro com aneurisma. Era para ser transferida para um hospital particular e foi transferida para o HGV, depois novamente voltou para o HUT e veio a óbito em fevereiro. O que pode ter acontecido? Esses períodos de transferência, eu acho que ela quer perguntar, na verdade, sobre esses prazos que às vezes demoram muito. Né? Olha, a cirurgia, o aneurisma cerebral, assim, a princípio é considerada uma cirurgia de alta complexidade, que deveria ser feita no Hospital Getúlio Vargas. Eu não sei essa questão de ter ido para um hospital privado, eu não sei exatamente como é que seria. Já a paciente estava na HUT, acho que o município de Teresina poderia responder melhor, eu realmente não saberia avaliar. O fato de ter ido para o HGV, é isso que eu digo, os neurocirurgiões do Hospital Getúlio Vargas são os mesmos neurocirurgiões do HUT. Então, eu não sei, é claro que o HGV tem condições muito maiores de estar absorvendo e tratando, fazendo tratamento cirúrgico desse tipo de paciente. Mas é difícil você fazer uma avaliação pontual, assim, eu não saberia exatamente o que ocorreu, infelizmente. Secretária, então vamos falar 6 meses praticamente depois do incêndio ocorrido lá no prédio da Secretaria de Saúde, como é que administrativamente a Secretaria se reorganizou, inclusive para atender as demandas. Eu ouvia hoje até um elogio à Secretaria de um setor que tem sido bastante criticado, que é o de medicamentos excepcionais. E o professor Azias, que representa os pacientes renais, elogiando a presteza, a agilidade, os medicamentos estariam chegando no momento certo aos pacientes. E aí eu pergunto, como é que foi possível se reorganizar tão rápido e quais são as perspectivas para, por exemplo, voltar a funcionar lá na Secretaria, no prédio do Centro Administrativo, ou a Secretaria fica mesmo como está por enquanto? Olha, acho que não pode ficar do jeito que está, nós estamos assim fazendo um trabalho, acaba sendo tanto artesanal e com muita boa vontade, tendo em vista as dificuldades que nós vivemos. Mas quando tudo aconteceu e foi um incêndio de proporções assim, que eu tenho certeza que a população do estado do Piauí não conseguiu, até porque não passamos isso, a profundidade que isso provocou em questões administrativas da saúde como um todo. Mas foi assim, uma luta, um esforço conjunto de inúmeras mãos e de inúmeras vontades para chegar onde nós chegamos. E, claro, a questão do medicamento foi um dos itens também da maior importância, porque nós sabíamos da discussão, das dificuldades que tinham ao longo do tempo.
Então, a questão dos processos, eles tiveram que ser restaurados a partir das pessoas que tinham xerox nas suas casas desse processo. A questão dos medicamentos, olha, eu tinha dado entrada nisso e tal. Então, você traz a xerox, a partir dali nós começávamos a restaurar. Então, isso foi feito de uma forma assim, quase que em mutirão. Em todos os aspectos, tudo que nós devíamos em relação a todos os aspectos. Claro que tem muitos outros, que nós tínhamos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que nos auxiliou, todos os setores, o Governo do Estado, a própria Secretaria de Administração, enfim. E hoje, o nosso Osias, ele realmente colocava, ele era uma pessoa contundente, um crítico contundente, mas eu compreendo perfeitamente a função das suas necessidades, da necessidade das pessoas, da associação que ele preside. Hoje realmente não tem faltado. Pontualmente temos dificuldade, mas às vezes quando temos essa dificuldade é por questão do fornecimento, ou seja, o próprio medicamento não tem teresina, uma dificuldade maior, mas no geral nós temos conseguido. São 147 itens disponibilizados para 40 patologias no estado do Piauí, é o que está previsto no protocolo, e desses nós estamos em falta, nesse momento, acho que 2 itens só. E itens que não são tão procurados, ou de medicamentos que não são tão procurados, mas que está chegando, assim, acaba demorando um pouquinho mais, faltando um dia, 2, 3 dias depois está chegando. Então nós temos conseguido manter a regularidade. Secretário, foi falado em determinado momento, nos últimos meses, no último mês especialmente, sobre uma determinada crise que estaria afetando o governo do Estado. Na área de saúde, a crise financeira, falta dinheiro para que a senhora, por exemplo, possa colocar em prática os planos que tem para a Secretaria? Na realidade, essa crise financeira, que eu falo um pouco, que eu ouço todo dia, não é uma crise financeira, é mais uma crise fiscal até do que a financeira, né? Apesar de existir também essa crise financeira. Mas ela não impacta na saúde, porque já está determinado no orçamento qual o valor que deverá ser repassado para a saúde. Ou seja, a saúde tem a obrigação de gastar no mínimo 12% da receita líquida do Estado em saúde. Então, em função disso, todos os recursos, os que vêm do governo federal e os que são repassados pelo governo estadual, estão assegurados, todos em dia. Então, deveria ter muito mais do que os 12% do Estado, os municípios deveriam ter muito mais do que 15%, o governo federal não tem o limite, mas deveria ser muito mais do que o que passa, porque realmente é pouco para se fazer saúde, a saúde é subfinanciada. Mas nada especificamente em função de alguma dificuldade que o Estado possa estar passando. Secretária Francisca de Demerval Lobão, ela disse que o hospital de lá está abandonado. Olha, Demerval Lobão é um hospital municipalizado, né? Um hospital municipalizado é o que eu digo. Eu acho que precisa ser cobrado dos gestores dos municípios, né? Eu compreendo perfeitamente, mas em relação, Francisca, aos hospitais municipalizados, fizemos um trabalho que começou em agosto do ano passado, de avaliação, de monitoramento. Nós trabalhamos com a profissionalização da gestão, depois a capacitação, estamos fazendo o monitoramento. E esses hospitais municipalizados, que são 76, fizemos ainda no mês de fevereiro, mostrando para todos os gestores como é que nós encontramos. Veja bem, acho que vale a pena dizer aqui, uma cidade com o mesmo número de habitantes da mesma cidade, da mesma região do estado, ou seja, região norte ou região sul, que recebe aproximadamente o mesmo valor em dinheiro, tanto do governo federal quanto do estadual, tem um papel ou se apresenta de uma forma totalmente diferente do outro. Ou seja, um tem uma resolutividade muito maior e o outro não faz praticamente nada. É uma questão de gestão. Então, isso também é um problema sério e Demerval Lobão nós dividimos inclusive em 4 blocos. Do grupo A, que não fazem absolutamente nada, faz mal o básico, do grupo B já faz um pouquinho mais, o grupo C já se apresenta muito bem e tivemos hospitais que estão no grupo D já com uma resolutividade muito maior do que a gente imagina ou do que está previsto para aquele tipo de unidade de saúde. Bom, então você varia muito. Esse ano é um ano eleitoral, é hora de você avaliar a qualidade dos seus gestores. Os hospitais municipalizados, a Secretaria de Saúde toma conta dos hospitais regionais, aqueles maiores das principais cidades, os hospitais menores, eles são todos já municipalizados praticamente, né, secretário? Todos já sob a responsabilidade dos municípios. Eu queria mudar agora um pouquinho de assunto, sair um pouquinho da área da saúde, para falar sobre um assunto que tem tomado muita mídia nessa semana, que é a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Ontem, o deputado Temístocles Filho anunciou a desistência da disputa que ele teria na Assembleia Legislativa para a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Esse anúncio foi feito pelo vice-governador do Estado, que também é do PMDB, Antônio José de Moraes Souza Filho. Vamos ver a reportagem, depois a gente conversa com a deputada sobre esse assunto. Bom, vamos então esperar, a gente teve um problema na reportagem, deputada, mas
já com esse anúncio, né, da desistência do deputado Temístocles, aparece muito forte o nome da senhora como uma possível ocupante dessa vaga do Tribunal de Contas. Então vamos ver a reportagem, a senhora vê e depois a gente comenta. Vamos lá. Para evitar um racha na base governista, a atuação do vice-governador foi fundamental. O desfecho da crise entre PSB e PMDB, que ensaiavam disputa pela vaga do ex-conselheiro Xavier Neto no Tribunal de Contas do Estado, acabou nesta quarta-feira. Moraes Souza Filho anunciou a desistência do presidente da Assembleia de concorrer à vaga. Depois da gente ter conversado bastante, ponderado alguns fatores, né, ele entendeu da importância que era a desistência da sua candidatura nisso, até porque o PMDB precisa que ele fique na Assembleia, né, termine o seu mandato na Assembleia, para poder também estar nos ajudando aí a coordenar essa campanha do PMDB, tanto em Teresina, que tem o seu irmão como candidato, mas também no estado do Piauí. O vice-governador garantiu que o clima de disputa entre PMDB e PSB pela vaga deixada pelo ex-conselheiro Xavier Neto no Tribunal de Contas do Estado não causou sequelas na relação política entre os dois partidos. Moraes Souza Filho também descartou troca de favores com o acordo entre PMDB e PSB na Assembleia Legislativa. Foi se tratado nada mais do que a comunicação que nós fomos fazer à Sua Excelência, o governador, da desistência do nosso presidente da Assembleia de não mais concorrer a essa vaga do Tribunal de Contas, né? Então ele foi colocar isso para o governador, que o governador ficasse à vontade, né, para colocar ou indicar o nome que desejasse. Bom, na verdade, a deputada Lília nunca disse abertamente que está com o nome à disposição para a vaga do Tribunal de Contas do Estado, embora essa seja uma especulação muito comum nos últimos dias. Com a palavra, então, a senhora, deputada, o que a senhora tem achado dessa discussão toda aí dos últimos dias? Eu acho assim, pela primeira vez, eu vou colocar de uma forma assim, muito clara, eu tinha vontade, aliás, tenho vontade de concorrer a essa vaga, né? Mas é óbvio que no primeiro momento, até pela disposição também do presidente Temístocles, já ter colocado, inclusive antes de mim, que teria essa vontade, nós preferimos conversar. E essas conversas tiveram andamento em algum momento, e o que aconteceu é que os próprios deputados, nossos colegas deputados, porque em regra, Nádia, qualquer pessoa pode concorrer, desde que esteja dentro daqueles critérios previstos constitucionalmente, qualquer um de nós. Já tem até um candidato inscrito. Pronto, exato. Então, essa é uma candidatura, isso não significa eleição, né? Isso não significa o resultado da eleição. Mas dentro da Assembleia, entre os pares, todos não se sentiam muito à vontade, ou alguns pelo menos não se sentiam muito à vontade de ter dois candidatos de dentro da Assembleia, diferentemente de você ter candidatos de fora. E a partir daí também eu me esquivei, aguardei um pouco as coisas acontecerem, eu não busco as coisas, o fazer pelo fazer, ou sem justificativa, ou sem uma coisa maior, em função disso eu aguardei. Então, com a provável, com a desistência, ou eu sei lá, com o afastamento do deputado Temístocles dessa possibilidade, então eu já me sinto mais à vontade, muito mais forte, ou seja, essa minha vontade, que é uma vontade por inteiro agora, de levar meu nome até a frente, eu estou aqui colocando, que devo estar colocando meu nome lá na Assembleia para a disposição dos 30 pares que vão votar no dia que for determinado. O governador Wilson Martins tem ampla maioria na Assembleia Legislativa. A senhora acha que isso pesa na hora da decisão dos deputados? Deixa eu lhe dizer, o nosso vice-governador, e aí tiveram várias pessoas, o nosso vice-governador colocou aí, ele até citou muito o governador, mas na verdade foi um entendimento próprio, eu diria assim de uma forma mais, o próprio deputado Kleber, o deputado Wilson Brandão, o deputado Mauro Tapeti, o vice-governador e o governador, eles tiveram mais um papel de, digamos assim, eu não saberia nem dizer o nome exatamente, mas não de conversa ou de entendimento. A conversa, o entendimento foi minha, do Temístocles, do Kleber, do Wilson Brandão, e claro, eles como os dois maiores governantes do Estado, né, eles tiveram uma participação, mas nesse momento, o governador está mais de espectador. É óbvio, se eu seria aqui, eu não estaria faltando com a verdade, se não é importante a decisão dele, se não é importante a participação no sentido de externar o que ele sente, mas fica até aí, ou seja, ela não vai nada mais além disso. O governador em nenhum momento interveio, ou vai intervir, ou ficou de intervir, em função de alguma ação ou de alguma decisão que fosse tomada na Assembleia. É mais um entendimento que todos gostariam que tivesse.
E se houve, ou se houver, realmente ficaria muito mais fácil para que nós ficássemos mais à vontade de pedir os votos dos nossos eleitores, que seriam os próprios deputados da Assembleia. Em algum momento a senhora não se sente à vontade, deputada, pelo fato de ser casada com o governador Wilson Martins e está sendo provavelmente colocada aí como uma Deixa eu lhe dizer, em hipótese nenhuma. Primeiro, eu estaria participando de um Tribunal de Contas que não é do Poder Executivo, ele é um órgão eminentemente administrativo, no início considerado político, mas mais administrativo, que tem uma cooperação com a Assembleia Legislativa. Hoje eu sou deputada estadual, o governador não nomeia, a exemplo de 6 ou mais estados no Brasil, a exemplo do Amazonas, a exemplo do Distrito Federal, a exemplo de Minas Gerais, do Amapá, do Rio Grande do Norte, que também não nomeiam esses conselheiros que são da Assembleia, são de vagas da Assembleia Legislativa, já que são 7 conselheiros, 3 deles são nomeados pelo governador, 4 deles nomeados pela Assembleia. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, acho que o meu posicionamento ao longo de todo esse tempo, em que pese, eu sei que é muito forte a história, você ser mulher do governador, mas não é um órgão do governo do Estado, e óbvio, você vai julgar as contas do governo? É óbvio que não, eu tenho segurança disso, sei que estou impedida e me considero impedida de votar qualquer coisa que se refira isso que eu ia perguntar. ao governo do Estado. Se a senhora foi eleita, Claro. A senhora se sentiria impedida de julgar as contas da Secretaria de Saúde, do governador do Estado? Totalmente, eu não participaria de nenhuma, são 7 os conselheiros, né? Então, é absoluto, eu não faria. Mas isso é uma coisa, nós estamos trabalhando em cima de hipóteses, porque é um processo, tudo isso é um processo, eu não posso aqui... Qualquer um dos que lá estejam, eles estão aptos a estar participando do processo. E o que a senhora pensa sobre essa proposta de emenda constitucional do deputado Cícero, que modificaria essas regras, por exemplo, colocando o governador para escolher o próximo conselheiro? Eu preferia, Nádia, assim, como eu estou afastada, apesar de ser deputada, eu acho que se eu estivesse lá, eu daria minha opinião, mas como eu estou afastada, independente de ser dado continuidade ou não a isso, eu me reservo o direito de fazer nenhum tipo de comentário, eu não gostaria de comentar, eu acho que isso ficaria para os próprios deputados que estão hoje com assento na casa. Tá bom, eu queria agradecer aqui a presença da deputada Lilian Martins, afastada para ocupar a Secretaria Estadual de Saúde. Passo aqui algumas manifestações dos telespectadores que não conseguimos ver a tempo, mas que a senhora pode observar depois com mais calma. Se tiver telefone, eu ligo. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Piauí e uma boa Páscoa. Eu que agradeço e também desejar, assim, feliz Páscoa a todos os piauienses, esse momento de travessia aí dos 40 dias da Quaresma e com o tema da campanha da fraternidade tão importante, eu desejo uma feliz Páscoa a todos os piauienses. Muito obrigada, uma boa tarde para a senhora. Vamos ver agora a mensagem da